Bom, galera, então a Primeira República do Brasil vai ser o período logo após o fim do Império, não é? E o que a gente vai ter que analisar aqui, na verdade, são dois períodos, né? A República dos Marechais, que na verdade vai ser ali a primeira fase da República, vai ser um período bem conturbado, não é? E na sequência um período de mais ou menos 30, 35 anos, que a gente vai considerar como a República do Café com Leite. Bom, então devagarzinho vamos lá. A República do Brasil vai começar em 1889 e vai durar até hoje, não é? Mas a Primeira República vai ser o período que a gente vai considerar até quando a crise de 1929 vai enfraquecer um grupo político específico do Brasil e abrir espaço para uma revolução onde Getúlio Vargas toma o poder. Então a gente vai analisar como foi desde o fim do Império até a Revolução de 1930. Bom, o fim do Império se deu basicamente por conta de 4 fatores que a gente já analisou. Tudo bem? A gente vai falar que o principal fator foi a abolição da escravatura, já que os grandes agricultores do Sudeste tiraram o apoio do governo de Dom Pedro II, não é? O exército, que apesar de não ser uma classe republicana, ser um órgão republicano, um órgão que é baseado numa hierarquia, baseado num autoritarismo, não é? Vai passar a questionar o poder do Dom Pedro, não porque quer tirar o Dom Pedro do poder, mas porque quer dividir o poder com Dom Pedro. Tudo bem? A Igreja Católica vai retirar o apoio ao Dom Pedro também por conta de uma questão política, não é? A Igreja Católica perdendo o espaço das suas doutrinas religiosas para um movimento que é antigo, mas começou a ganhar muita força no mundo, não é? No final ali do século XIX, que é a maçonaria, não é? Passou a excluir da igreja, passou a retirar, né, a excomungar da igreja os maçons. A questão toda é que o Dom Pedro era maçom, Dom Pedro II era maçom. E tinha um dispositivo na Constituição chamado de Beneplácito Régio, que fazia com que o imperador do Brasil pudesse questionar as ordens do Papa dentro do Brasil. Até então isso não tinha sido feito porque o Dom Pedro prezava pelo apoio da igreja. Quando a igreja passa a criticar a maçonaria, o Dom Pedro começa a questionar as bulas papais, né, começa a questionar as leis da igreja dentro do Brasil, o que faz com que a igreja retire ali o apoio também. Bom, a opinião pública no geral, ela já era contrária ao Império há muito tempo, não é? Desde que o Brasil passou a ter uma classe média urbana, o que a gente chama de burguesia, né? Desde o ciclo do ouro, né? Quando o café começou também a ser um produto muito valioso para o Brasil, a gente vai ver que a produção do café também depende de muitos burgueses, no transporte, na fabricação, na torra, na moagem, no ensacamento do café. Então a burguesia tinha uma ideia que era muito diferente do Império e tinha uma influência na sociedade muito grande. A questão toda é a seguinte: de todos esses grupos, só os burgueses são republicanos. Os agricultores não são a favor de uma república, o exército não é a favor de uma república, a igreja não é a favor de uma república. Então assim, a república aconteceu, mas ela não aconteceu pelas mãos de republicanos. Então a hora que o poder do Império vai desmoronar, quem for mais rápido, quem for mais esperto, vai conseguir pegar esse poder para si. A questão é, qual vai ser o estado desse poder? Eu vou conseguir ser extremamente autoritário ou eu vou ter que ceder às pressões de um novo sistema político que seria a república? Bom, a gente sabe que o Marechal Deodoro da Fonseca, não é? O primeiro presidente do Brasil, ele vai ser na verdade um monarquista. Ele não é a favor da república, ele era amigo pessoal do Dom Pedro inclusive, e ele vai rapidamente, quando ele percebe que as movimentações contra o Dom Pedro são muito grandes, não é? Desde o fim do apoio dos cafeicultores, ele vai então aproveitar esse momento para proclamar uma república, mas proclamar uma república que vai cair no colo dele, e ele vai ser presidente
provisoriamente até 1891, quando ele tem que fazer uma nova Constituição e uma nova eleição. E adivinhem só quem é candidato e quem é que ganha a eleição. Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? O próprio, eleito indiretamente pelo Congresso, tudo bem? Ele vai ser um cara extremamente autoritário. Ele vai fazer uma nova Constituição, afinal de contas a política do Brasil mudou consideravelmente, tudo bem? E essa Constituição não vai incluir negros, não vai incluir indígenas, não vai incluir uma série de setores das sociedades brasileiras que, na verdade, compõem quase que a sua maioria, não é? E ele vai ser eleito também no ano de 1891 pelo voto indireto, pelo voto dos próprios parlamentares. E esse autoritarismo dele vai ficar muito claro porque ele fecha o próprio órgão que ele que elegeu ele como presidente. Como uma medida autoritária, sem depender do Congresso, ele governaria como se fosse rei, não é? Então ele fecha o Congresso e as pressões políticas dos parlamentares contra ele são tão grandes que ele é obrigado a renunciar logo na sequência. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca já era um senhor de idade quando tudo isso acontece, renunciou em 1891 e ele chega a falecer em 1892. Tudo bem? E ele é sucedido pelo seu vice-presidente, outro membro do exército, o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era um cara extremamente autoritário como o Deodoro, mas ele era um pouco mais diplomático, não é? E ele enfrentou duas grandes revoltas no seu governo. A revolta da Armada, que foi um setor da Marinha que passou a exigir do Exército, agora o órgão político no poder, não é? Uma parcela de poder político também, não é? E quando foi negado a Marinha passou então a fazer uma revolta contra o governo dele, chegou a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Ele reagiu violentamente e acabou enforcando os principais líderes da Marinha como um aviso para que esse tipo de revolta não acontecesse mais. E a região sul do Brasil, até hoje muito famosa por ter ideias separatistas, não é? Entendendo que a República do Brasil não tinha lá muita coisa de república, afinal os presidentes até então eram autoritários, não eram a favor dos ideais republicanos, eram a favor da monarquia, a região sul do Brasil então resolveu fazer uma revolta e se tornar independente. Bom, Floriano Peixoto reagiu da mesma forma, marchou até a região sul do Brasil, enforcou os revoltosos e fundou uma cidade, inclusive, com o nome dele para que ali fosse um símbolo de que o Brasil vai continuar unido, mesmo que seja pela força da violência. Tudo bem? E ele vai terminar o mandato até 1894, quando a gente vai ter os primeiros presidentes civis da história do Brasil. Bom, a República do Café com Leite, também conhecido como República Oligárquica, o que é um nome incoerente, porque república do latim significa res publica, né? Coisa pública, e oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Bom, se o governo é de todos porque o governo é público, como o governo pode ser de poucos? Se a res é pública, como que pode ser uma oligarquia? Esse nome, a princípio incoerente, ele vai na verdade descrever pra gente como vai acontecer a República do Brasil desde 1894 até 1930. Vai passar uma imagem de que é uma república, de que o governo é de todos, mas na verdade o poder vai se alternar na mão de pouquíssimas pessoas, de pouquíssimos estados. São Paulo e Minas, aquilo que eu vou chamar de burguesia do café. E por que burguesia do café se eles são, na verdade, nobres, se eles são cafeicultores? Porque eles perceberam que com alguma modernização na economia, eles passariam a ter mais poder, mais dinheiro e mais influência, não é? Então se eu passar a investir em estradas, se eu passar a investir na indústria para torrar, moer, ensacar o café, se eu passar a investir em estradas de ferro, o lucro desse café é muito maior. Então
os próprios cafeicultores, a própria elite do Brasil, os nobres do Brasil, vão passar a investir em ideias que a princípio seriam ideias da burguesia, tudo para que tivesse um desenvolvimento econômico maior. E essa região, de fato, carregava o Brasil nas costas, não é? Então, a gente vai ver o seguinte, de que forma que o governo do Brasil ficou na mão apenas de 2 estados. A gente vai falar da política dos governadores, mas a política dos governadores ela não anda sozinha, tá bom? Ela está aliada a outras políticas, mas a política dos governadores é o seguinte: o governo central entra num acordo com os governadores do estado da seguinte forma: se vocês apoiarem o meu candidato, não é? Então o presidente escolhia um candidato. Se fosse um presidente de São Paulo, ele apoiaria um candidato pelo estado de Minas. Se fosse um presidente mineiro, apoiaria um candidato que concorreria às eleições pelo estado de São Paulo. Tudo bem? Então o presidente, vamos supor que fosse mineiro, ele então iria apoiar um candidato paulista. E ele viraria para os governadores do estado e dizia o seguinte: se o meu candidato ganhar, eu prometo que ele vai passar a dar mais investimentos para o seu estado. Então o que os governadores faziam? Os governadores, por sua vez, voltavam para dentro dos seus estados e conversavam com os grandes fazendeiros dos seus estados. E diziam a mesma coisa: ó, nós vamos votar em determinado candidato e aí esse candidato ganhando eu passo a retornar esses investimentos para vocês. Na época, o voto era aberto. Então o que os fazendeiros faziam? Os fazendeiros, os coronéis, então quando eu disse que a política dos governadores ela dependia de outras políticas, não é? Eu estou falando do coronelismo, aquilo que começou lá no período regencial, com a criação da Guarda Nacional, o primeiro exército do Brasil, tudo bem? O coronelismo então vai ser essa política dos fazendeiros com medidas autoritárias, com medidas bastante corruptas, forçar os seus funcionários e quem dependia dele a votar naquele candidato. Então o coronel forçava as pessoas a votarem no determinado candidato que o governo federal apoiasse. O candidato ganhando, esse investimento viria do governo federal para o governo estadual, para os fazendeiros. Então era um acordo entre a macropolítica, tudo bem? Entre os presidentes do Brasil e os governadores e a microfísica da política, não é? Que seria o curral eleitoral ou o voto de cabresto, entre outras políticas de corrupção, que seria eu levar a população para votar como se fosse gado, não é? Já que o voto era aberto, se o cara votasse abertamente e todo mundo escutava, não é? O voto da pessoa e isso fosse contrário ao que o fazendeiro pregava, esse cara ia sofrer qualquer tipo de violência, ia ser morto, a família, etc. Então assim, havia uma compra de votos, havia uma extorsão, havia uma corrupção num nível absurdo, onde, por exemplo, Washington Luiz foi eleito com 99% dos votos, não é? O que é, assim, é inimaginável, não é? Então essas eleições fraudulentas tinham diversas maneiras de serem feitas, né? Inventava-se muito nome de eleitor, criava-se um título, falsificava um documento, ressuscitar eleitores, pegar o título de alguém que já morreu e votar com ele assim, até a famosa eleição de degola, não é? Onde, por mais que um candidato passasse, não é? Fosse eleito a partir do voto popular e isso não fosse de acordo com os cafeicultores, o próprio Congresso não aceitaria, não é? A candidatura desse cara. Então ele seria degolado, ele teria a cabeça cortada politicamente dizendo, não é? Então a gente vai ver. Aqui eu tenho uma imagem dos últimos 37 presidentes do Brasil. E aqui, né, tirando o Marechal Deodoro, o primeiro, e o Floriano Peixoto, os próximos 11 presidentes, até este senhor aqui, não é? Foram representantes de São Paulo e Minas Gerais, com exceção de 2, não é? Que é o Marechal Hermes da Fonseca,
que é do Rio Grande do Sul, e o Epitácio Pessoa, que era da Paraíba. Né? Então, assim, dos 11 presidentes do Brasil nesse período, 9 representavam a região sudeste. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho algumas charges a respeito dessas práticas corruptas, não é? De eleição, onde o defunto pede para o cara ir votar no nome dele, não é? Um humor sarcástico aqui a respeito da corrupção nas eleições. E aqui eu tenho o político aqui, né, a imagem do político carregando um eleitor com cabeça de burro, não é? E a soberania, que seria na verdade o Brasil, não é? Recebendo o voto dele. Tudo bem? Como se ele fosse um gado, como se ele fosse um animal de rebanho. Bom, vamos ficar por aqui. Eu continuo na próxima aula a respeito dos movimentos sociais que acabaram movimentando o Brasil, não é? Nesse período tão conturbado da política nacional. Um beijo e tchau, tchau!